Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 18. Vou fazer menção somente de um versículo. Todos se encontraram? Eu vou ler o número 8. Digo-vos e depressa lhe farei justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu vou repetir a parte 2. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra bem conhecida de toda a igreja. Uma palavra qual está no meu coração. Eu recebi essa oportunidade. Peço a Deus que eu possa transmitir da maneira que Ele colocou em meu coração. Todos nós sabemos que uma parábola é uma história que Jesus conta para simplificar, para que o povo tenha entendimento da palavra a qual Ele quer trazer e introduzir ao conhecimento de todos. Estamos diante da parábola da viúva e o juiz iníquo. Uma parábola bem conhecida, onde Jesus ele tem dois personagens, né? O juiz e a viúva, e ela insiste para esse juiz julgar a sua causa. A palavra do juiz iníquo nos ensina sobre a importância de orar com fé. É o que Jesus ele quer que a gente faça. Ele quer nos ensinar através desta palavra, e a oração ela ainda tem efeito. Ela ainda move o coração de Deus. Só que a gente estamos vivendo um tempo, as pessoas têm deixado de acreditar. As pessoas têm deixado a importância da oração. Só que Jesus, Ele nos ensina, através dessa parábola, que esta mulher era uma viúva que insistia, porque ela tinha uma causa. A gente sabe que, nesses tempos, uma viúva, ela era desprezada. Uma mulher, quando perdia o seu esposo, às vezes ela poderia chegar à miséria, se o seu esposo não tivesse deixado algo para ela. E poderia ser o caso dessa mulher, a qual ela acreditava. Se ela persistisse, se ela insistisse naquele juiz, e ele julgando a causa dela, ele iria fazer justiça, ela iria receber aquele algo que ela precisava. E nos dias de hoje, a gente vê que os momentos de oração, os momentos de clamor, a gente tem deixado de acreditar. A gente tem deixado de depositar a nossa fé. Eu lembro os tempos, todos nós, eu acho que tem alguém que se lembra. Uma avó, uma tia, alguém que você vê que acreditava na oração. A gente lembra de pessoas e a gente pode falar assim, nossa, aquela pessoa, se estivesse passando por algum momento, ela ia falar para você, vamos orar. Eu tenho uma tia mesmo, ela trabalha no mercado, e ela poderia ser qualquer hora. Se você falasse para ela, estou com uma dor de cabeça, ela puxava a cadeira, senta aí que eu vou orar por você. Eu lembro, isso ficou marcado, e ela é viva ainda. E até hoje, se você chegar lá, os clientes dela, ela fica no caixa, se falar, estou com uma dor, você está com o quê? O olhinho dela sempre está lá no caixa. E ela fala, puxa uma cadeira, senta aqui que eu vou orar por você. E a gente, estamos perdendo essas pessoas. Nós estamos perdendo esses exemplos. E nós também a igreja em si, ela tem deixado de acreditar na oração.
a igreja tem deixado de depositar a fé, né? Deus, Ele colocou isso fortemente ao meu coração, essa segunda parte desse versículo. Quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé na terra. Ele está falando para mim e para você. A gente está ouvindo palavras que estão nos trazendo um direcionamento de se manter firme, de ter as nossas vestes limpas, porque as palavras que estão saindo deste altar estão nos direcionando para estar sempre preparado, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vai voltar. A gente não sabe quando Ele irá voltar, ou para todos, ou para no individual. E nós temos abandonado a fé. Temos muitas das vezes estando dispersos. Nos momentos para orar, a igreja tem deixado de orar. No momento que vem uma direção para buscar os dons, a igreja não quer mais. As pessoas estão muitas das vezes, até oram, até buscam por bens, por algo material, porque o que nós mais vemos é pessoas que se afastaram do Evangelho. A gente vê um número grande de pessoas que deixaram a fé, porque muitas das vezes vem por algo. Muitas das vezes é receber algo do Senhor, só que não sabe esperar o tempo. A Bíblia diz que essa mulher, ela ficou importunando esse juiz, ela ficou insistindo, ela ficou em todo o tempo: faça-me justiça, julga a minha causa. E muitas das vezes eu e você fazemos uma oração instantânea, queremos algo no momento, queremos a resposta naquela hora, queremos a solução naquele momento. E Jesus veio nos ensinar. Um homem que não temia a Deus, que nem respeitava os homens. Um homem que era um juiz. E se você for ver lá na Bíblia, em Deuteronômio, os juízes, eles eram instruídos a poder manter essas pessoas, auxiliar, né, a órfãos, a viúvas. E este homem, ele era um conhecedor da lei, mas a Bíblia diz que ele não temia nem o homem nem a Deus, ele não respeitava, ele não se importava. Mas ela insistiu, ela não deixou de acreditar, ela não deixou de estar lá buscando, insistindo. E muitas das vezes eu e você, na primeira ou não, esquece, se frustra, porque às vezes vem por algo, e o que Deus tem para você é outra coisa melhor do que você está pedindo. Às vezes você vem por um bem material, e você se frustra. Não que Deus não vai fazer, mas às vezes você quer na sua hora e no seu tempo. Porque a Bíblia diz que o mau homem fez, e porque Deus não vai fazer, não vai julgar a sua causa. Deus que é bom, Deus que é perfeito, Deus que é maravilhoso. Então nós, como igreja, temos que deixar de se entristecer porque não recebeu naquela hora. Tem que deixar a frustração para lá. A igreja tem se frustrado porque não recebe. Mas o que você tem buscado? Você tem buscado os dons? Você tem buscado a presença de Deus? A Bíblia diz que quando a gente busca o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, muitas das vezes, eu vejo a igreja perdendo a fé. A igreja está sendo alimentada pela palavra de Deus, onde a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E o que acontece com a igreja que ouve a palavra de Deus e não consegue se manter firme, não consegue caminhar, não consegue ter fé? Aonde está o erro?
Onde está o erro? Porque a gente é alimentado, a gente escuta a palavra, a gente é direcionado. Mas por que a gente não tem fé? Deus, Ele deixou uma pergunta aqui. Quando o Filho do Homem voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar aquele ainda que o adora em espírito e em verdade? Ele vai encontrar aquele que o adora pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer? Deus, Ele nos permite passar por coisas. Muitas das vezes a gente passa e é nesses momentos que a gente vai crescer espiritualmente. É nesses momentos que você às vezes se frustra e deixa a fé, mas nesse momento era para você crescer. Porque no momento da aflição você busca Deus, você ora a Deus, mas a gente vê um povo retrocedendo, voltando para trás. A gente vê um povo deixando de acreditar que Deus é o Deus da solução, das causas impossíveis. Às vezes as pessoas abandonam a fé. Às vezes as pessoas deixam de servir a Deus, vai servir a outros deuses estranhos. A gente vê a dedicação daquele povo. Lá atrás de casa, tem lá um terreiro. Às vezes a gente chega do culto, eles viram à noite, porque eles acreditam naquilo que eles estão fazendo. Eles acreditam naquilo que eles estão ali adorando. Eles passam a noite, passam a madrugada, viram, e muitas das vezes eu e você, para orar a Deus, acha sacrifício. Você tem deixado a sua fé ser abalada por um não. Você tem deixado a sua fé ser abalada, muitas das vezes, por não receber aquilo que você pediu, porque você quer na hora. Mas não é na minha e nem na sua, porque Deus não chega nem depois e nem antes, Ele chega no momento que você precisa, que você necessita. Então, na noite de hoje, o que Deus quer falar para mim e para você através desta palavra: persista, insista, não desista, porque o que eu tenho para você é maior do que o mundo tem. O que eu tenho para você é bem melhor. Ele é perfeito, Ele é agradável. Aquilo que Deus tem. Deus colocou essa palavra no meu coração nesse sentido da fé, de acreditar, de confiar, de persistir. A gente vê que a palavra de Deus vem se cumprindo. O amor de muitos esfriarão. Aí às vezes a gente fica achando que é o amor somente de irmão para irmão. É o amor por Deus. É amor pela obra. É amor pelo aquilo que Ele te chamou para fazer. Papai. Às vezes a gente deposita tudo, o nosso melhor para fazer algo para o homem, para um patrão, para um amigo, para um trabalho. A gente deposita tudo. Deposita o nosso melhor. E na hora de fazer para Deus, a gente faz de qualquer jeito. Porque na verdade está nos faltando fé. Está nos faltando essa fé. A fé daquele povo que orava e via acontecer. O inimigo, ele tem deixado as pessoas dentro da igreja. Ele não tem tirado o povo de dentro da igreja. Ele tem deixado o povo estar na igreja, ouvir a palavra, mas não consegue ter fé. Ele não está se importando mais em tirar as pessoas da igreja. Porque as pessoas estão dentro da igreja sem fé. As pessoas estão dentro da igreja sem acreditar que Deus é o Deus do impossível. E Deus é o Deus que faz aquilo que eu e você não pode fazer. E essa palavra é para mim e para você se conscientizar. Como está a nossa fé? O
que a gente está fazendo, porque nós tivemos exemplo de pessoas que oravam e buscavam e via milagres acontecer. Mas o que a gente vai fazer para a nossa próxima geração? A gente vai deixar o legado? A gente vai deixar algo para eles falar assim: não, meu pai orava, minha mãe orava, algo acontecia? O que Deus vem trazer para mim e para você na noite de hoje é um despertar mesmo. É noite de clamor, é noite de buscar a presença de Deus, mas com intensidade, não de qualquer jeito. Não é porque você não recebeu e Deus não te ouviu. Deus escuta a minha e a sua oração, mas não é no seu tempo e nem no meu. A Bíblia diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Então não é no meu e nem no seu. Não se frustra se Deus ainda não respondeu, mas confia. Permaneça firme. Essa mulher é uma viúva. De certo ela já não tinha mais expectativa. De certo ela não tinha mais de onde tirar algo, um alimento. De certo ela estava desesperada. Mas ela não desistiu de fazer insistência. Ela não desistiu. Ela permaneceu ali: faça-me justiça, julga a minha causa. Mas por que eu e você no primeiro não desiste? Mas por que eu e você faz uma oração de 10 minutos e acha que é muito? Eu estou falando dessa forma porque Deus ele me chamou em particular. Ele me chamou para a oração. Pela misericórdia de Deus eu ouvi Ele. A gente tem que ouvir a palavra de Deus, ouvir, ser sensível ao Espírito. Se Deus está te chamando para orar, vai orar. Se Deus está te chamando para interceder, vai interceder. Se Deus está te chamando para algo que Ele entregou na sua mão, vai fazer. Agora deixa de fazer o que Deus te entregou na sua mão, porque Ele não te respondeu. Está deixando de fazer o que Ele te entregou na sua mão, porque você não recebeu o que você quis. Não é desse jeito. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É da vontade de Deus. Porque a gente vê Ele salvando, resgatando vidas, tirando pessoas do Egito, da mão de Faraó. Pessoas que ficaram anos e anos sendo escravos, sendo torturados. Mas Ele ouviu o clamor daquele povo. Ele ouviu. Mas e para a resposta que você quer? Ele já ouviu o seu clamor? Ele já ouviu? Você buscava Ele na madrugada? Ele está te ouvindo durante a madrugada, você buscando, você clamando? Deus está buscando aqueles que o adoram, em espírito e em verdade, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Oh, aleluia! Essa parábola vai dizer que se o homem mau, ele julgou a causa daquela mulher, porque Deus depressa não vai julgar a sua. Mas para isso tem que haver insistência, tem que ter busca. Porque a palavra de Deus fala que ele que bate, a porta se abre, aquele que busca encontra. E quantas das vezes eu e você quer algo, mas não quer pagar o preço? Todas essas pessoas que a gente tem como exemplo de oração, elas pagavam um preço. Elas tinham fé no que elas acreditavam. Elas tinham fé naquilo que elas faziam. Eu vou ungir minha mão, vou orar e você vai sarar, você vai ser curado. Era desse jeito. E a gente está perdendo essas pessoas, mas Deus quer levantar uma geração também dessa forma. Para poder deixar um legado, um exemplo para o seu filho, para o seu neto. Para ele lembrar de você. Meu pai era um homem de oração. Minha mãe era uma mulher de oração. Minha avó. Deus está querendo levantar assim você e eu nessa noite.
Aquela fé que você já não tem mais, Deus quer te dar nesta noite. Deus quer te entregar um renovo. É a noite de fortalecimento, é a noite de oração. É a noite que você vai vir, vai orar, vai apresentar a Deus as suas causas, depositar a fé nele, voltar a acreditar. Não deixe de acreditar, porque Deus faz. Deus é o Deus do impossível. Deus não deixa de fazer. Deus não deixou de ser Deus. Não é porque Ele não fez, mas Ele ainda é Deus. Aleluia. A gente vê os tempos que estamos vivendo, um tempo de frieza, um tempo de muita frieza, muita aparência. A gente vê o povo dentro da igreja, e é isso que o inimigo quer. Ele quer fazer com que a gente ache que estamos indo, mas não estamos. É dessa forma. Deus ele veio para nos dar vida. Ele não veio para nos trazer força nesta noite. Ele se faz presente. Ele quer fazer algo ao seu favor, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele não quer um povo frio dentro da igreja. Ele quer um povo que o busque, que tenha fé mesmo. A fé de buscar, de clamar, de persistir, de insistir. Nós estamos vivendo, gente, um tempo tão estranho. As pessoas, você vai conversar com os irmãos, não tem assunto, não fala de Deus, fala de tudo, menos de Deus, menos das coisas do céu. Não fala de propósito, não fala de oração, não fala de se ajuntar para buscar Deus, não fala de se ajuntar para clamar, para fazer um propósito, para fazer uma oração. É isso que a palavra veio me dizer nesta noite. Deus achará fé na terra? Achará fé na minha vida e na sua vida se Ele voltar para mim e para você hoje? A gente fica esperando Jesus voltar para todos. Fica esperando Jesus voltar, né, naquele momento bonito. Mas a palavra de Deus fala o quê? Ele vai vir como um ladrão, Ele não vai avisar. E a palavra de Deus fala o quê? Nós somos salvos pela fé. E se Ele voltar e não achar a fé? Se Ele voltar e não achar a fé no seu coração? Porque a gente somos salvos pela fé, por acreditar. Somos aquele que não vimos, mas cremos. Somos bem-aventurados. Então, e se Jesus volta? Esta palavra que Deus colocou no meu coração é uma reflexão para mim e para a sua vida. Para refletir nesse versículo, dentro dessa parábola. E se o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Então, à noite, de algo mover dentro de mim, dentro de você, deixa que o Espírito Santo mova aí dentro de você, deixa que Ele venha te renovar, deixa que Ele venha trazer de volta aquela fé do primeiro amor, aquela fé de quando você chegou na igreja e participava de tudo, queria estar em tudo, envolvido em tudo. Porque você estava acreditando, você confiava no Deus que te tirou do lamaçal. Você chegou querendo fazer.
Mas hoje você tem deixado de lado as coisas do céu. Tudo isso porque é uma frieza espiritual. Tudo isso porque tem deixado a fé. E é dessa maneira que Deus ministrou ao meu coração, sem rodeio, sem lero-lero. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Você é, você não é. A palavra de Deus diz, não é do sim, sim, não, não. Eu acho, não é sim ou não. Você é ou você não é. Então não se limita. Acredita naquilo que Deus pôs em tuas mãos. Tenha fé. Se Deus te chamou para ministrar, ministra. Se Deus te chamou para louvar, louva. Se Deus mandou você ser evangelista, faça. Mas não perca a fé naquilo que Deus te entregou. Porque Ele vai fazer por você. Mas primeiramente, faça o que Ele te entregou. Não deixe o inimigo te enganar. Não deixe o inimigo te enganar. O inimigo quer isso mesmo. É enganar. É cegar o nosso entendimento. É fazer nos achar que estamos indo e não estamos. Se a gente perder a nossa fé em Deus, como vamos ser salvos? Se a gente perder a nossa fé, onde vamos chegar? Não adianta você ganhar o mundo todinho e perder a sua alma. Não adianta muitas das vezes trocar a presença de Deus pelas coisas do mundo. Às vezes você não tem entendido momentos que você está passando para você fazer uma escolha, eu vou para o culto ou eu vou para outro lugar. Aí você abre mão do culto, você abre mão de estar na presença de Deus. Porque às vezes você fala assim, eu não vou para o culto, porque você deixa de ter fé de que algo vai acontecer. Porque às vezes você sabe quem vai ministrar. Porque às vezes você não dá ouvido à voz do Senhor, porque você sabe quem vai ministrar, quem não vai. Ah, não vou porque é fulano. Ah, não vou porque é ciclano. Não, Deus fala do menor ao maior e Ele usa. Agora eu e você tem que ter essa fé. Onde está a nossa fé? Mas Deus me trouxe nessa noite para a gente se chacoalharmos. Para a gente voltar a acreditar que a oração pode mover os céus ao seu favor. A oração pode trazer a resposta a qual você precisa, a cura, a libertação para aquele que está lá. Esse é o significado dessa parábola, é orar sem cessar, é orar sem desistir, persistir. E é isso que Deus quer de mim e de você, porque Ele tem nos dado a oportunidade. Todas as quarta-feiras nós estamos nesse momento de oração, de clamor. E é isso que Deus quer para mim e para você. Volte a orar. Volte a buscar a minha presença. Volte a me buscar com intensidade. E aguarda por mim. Porque é no meu tempo e não no seu. Confia no Senhor, meus irmãos. Confia em Deus. Tenha essa fé de acreditar. E mesmo no tempo mais difícil, Ele vai prover, Ele vai chegar, Ele vai socorrer, Ele vai livrar, vai libertar. É isso que Deus quer. Para que eu e você seja salvo, a gente tem que ter fé, primeiramente. Para os demais serem alcançados. Porque se você nem tiver fé, como é que ele vai ser liberto? Como é que ele vai ser transformado? Então é isso que Deus quer para mim e para você na noite de hoje. E a gente venha voltar a ter fé, a acreditar que Deus tudo é possível para o Senhor.
E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.